Olá, jovens, Prof. Deise Lima na área para mais uma aula de física com vocês. E já estamos aí na nossa unidade 3 e já vamos para a nossa aula de número 39, certo? Bom, estamos falando de magnetismo, estamos falando de interação magnética, estamos falando de força. Então, a força magnética ela foi caracterizada conforme a situação, certo? Que nós estamos trabalhando. Nós vimos aí quando a carga ela entra em movimento dentro de um campo magnético, certo? Nós vimos, né, pessoal, que a carga em movimento gera campo magnético. Que interage com o campo magnético que ela está lá em movimento, a gente tem a interação de força elétrica. Nós podemos fazer que isso ocorre em fios, ocorre em campos magnéticos uniformes, pode ocorrer em objetos como espira, solenoide, e nós fizemos a caracterização dessa força. Nós vimos que ela depende do valor do campo em que a carga está sendo acelerada, depende também do valor dessa carga, depende da velocidade, e também depende da orientação, que é a direção, que é o ângulo que é formado, certo? Vimos que força em relação ao campo e em relação à velocidade é perpendicular. E nós vimos aí outras formas também de calcular. E nós vamos continuar hoje com os fenômenos relacionados à força magnética. Então se liga lá, pessoal! Então, na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar aí, os fenômenos relacionados à força magnética. Então, o que nós vamos ter aí, pessoal? Geralmente os motores. Se nós lembrarmos lá antigamente, quando você estuda termodinâmica, os motores, eles eram térmicos, né? Eles utilizavam aí a força do vapor, era do vapor que era liberado por causa aí da mudança de temperatura e quando a água atingia aquele ponto lá de ebulição, aí tinha a questão da movimentação das máquinas e tudo mais, certo? E outros motores, né? Então o calor ele foi o motor das revoluções quando você fala em revolução industrial. Bom, com o domínio aí do eletromagnetismo, dos fenômenos relacionados à eletricidade e ao magnetismo, nós vimos também que passou a surgir novas tecnologias relacionadas a isso, certo? E uma delas é o quê? Os motores. Bom, nós vimos, pessoal, por exemplo, que lá nas hidrelétricas, quando você tem a queda d'água, que ela movimenta uma turbina, essa turbina ela tem aquele movimento ali, a gente vai induzir corrente, certo? E quando você trabalha com tecnologia, principalmente carros, eletrodomésticos e tudo mais, foi-se justamente por causa aí do avanço dos motores. E nós vamos ver algum desse tipo hoje, a gente também vai calcular alguma coisa, então, na nossa força magnética aí, parte 2, aplicação dos fenômenos relacionados à força magnética, certo? Bom, pessoal, a gente vai ver aí as aplicações, tá? Olha só. E a aplicação da força magnética sobre um condutor percorrido por corrente elétrica e imerso em um campo magnético se dá diversos aparelhos elétricos. Bom, vamos lá naquela tecla que a gente sempre bate. Quando um condutor é percorrido por corrente, o que gera em torno dele? Um campo magnético. Então, o campo magnético é gerado em torno do condutor quando ele é percorrido por uma corrente, certo? Se eu tenho um campo ali próximo, o que vai acontecer? O campo que é gerado no condutor devido à passagem da corrente vai interagir com o campo que está sendo gerado, por exemplo, por um ímã. Então, imagine que você tem um condutor perto de um ímã. No ímã já tem um campo magnético ali em volta, certo? Quando você orienta o movimento das cargas elétricas no condutor, ou seja, faz com que ela se desloque aí em determinada direção e sentido, você estabelece a corrente elétrica, que foi o que nós falamos aí em aulas anteriores. Fez isso, o que acontece? Tem o que, pessoal? Campo magnético, como a gente sempre fala na aula. Então, tu tem o campo magnético que é produzido pela passagem da corrente no condutor, vai interagir com o campo elétrico do quê? Do ímã que está presente ali. A gente sabe que o campo ele tem duas polaridades, tem o norte e tem o sul. E o campo também gerado pelo ímã também vai ter o polo norte e o polo sul, certo? Se você fizer sempre que polos iguais se aproximem, eles vão sempre se repelir e você pode gerar um movimento, certo? Então aí a gente já começa a entender a questão do motor, certo? Então o motor, para funcionar, ele vai precisar de uma energia elétrica, certo? Que ele vai recolher do sistema.
aí nessa interação de campos a gente vai ter o movimento desse motor que vai servir para movimentar certos equipamentos, belezinha? Então vamos continuar, pessoal. Lembrando, quando tu tem lá a carga elétrica que ela penetra no campo magnético uniforme, verifica-se que essa carga fica sujeita a quê? A uma força magnética. Isso nós vimos em aulas anteriores aí, certo? Verifica-se que essa carga fica sujeita a essa força magnética aí, como foi falado, e também chamada de força de Lorentz, certo? Então a força com que essa carga que é submetida, ou seja, mergulhada nesse campo, a gente chama de força de Lorentz, tá? Que é um físico que também fez aí as investigações e estudos a respeito disso, tá? Pessoal, a origem dessa força pode ser explicada sabendo que a carga elétrica em movimento gera o quê? Como nós já falamos, campo magnético, certo? Então, nós temos o que? O movimento da carga gera campo magnético que interage com o campo magnético em que ela está submetida, não é isso? Logo, o que vai acontecer? Um campo interage com o outro, essa interação em física a gente chama de que mesmo? Força magnética, tá? E nós vimos aí em aulas anteriores como a gente também pode fazer o cálculo dessa força dependendo das condições. Belezinha? Lembrando que quando você faz isso, olha só, a gente tem a movimentação dessa partícula, né, como uma hélice cilíndrica, como mostra a nossa figura aí, tá? Então, o que nós temos? Essa força é dirigida para o eixo helicoidal, né? Olha só esse formato aqui, beleza? E aqui a gente só tem um esquemazinho, tá? Para colocar, que é o esquema da trajetória de uma partícula carregada, tá? A gente tem uma partícula que tem que ser carregada, ela está se movendo aí no campo magnético. Uma partícula carregada se movendo no campo magnético vai gerar campo magnético. Vai interagir com o campo magnético que ela está se movendo, a gente vai ter a força, certo? Então, sempre lembrem disso, belezinha? Esses campos aqui vão interagir e que nós vimos que dependendo dessa carga, pela regra do tapa, né, gente? Ela pode ser direcionada assim, pode ser direcionada assim, é como se você fosse dar um tapa. Então, depende o quê? Da velocidade, certo? E também depende da direção do sentido do campo e a força, ó, tá aqui. Então, nós vimos que depende muito da movimentação. Se tá assim, essa movimentação. Se tá para cá, por exemplo, a movimentação da carga, certo? Se tá assim, ó. Então, vai depender muito da figura. Então, nós temos essa interação, tá? Se é interação de campo, a força pode ser atrativa ou pode ser repulsiva. E o que vai determinar isso é o quê? Os polos, certo? A polaridade, tá, pessoal? É o que vai determinar, belezinha? Vou colocar outro esquemazinha para a gente exemplificar melhor isso. E a mesma força, olha só, pessoal, isso a gente fez com a carga. Eu falei para vocês também que no fio acontece isso, não é? Então, a mesma força surge também quando o fio condutor de eletricidade é percorrido por uma corrente elétrica e colocado em um campo magnético uniforme. Então, foi aquele exemplozinho que eu dei anteriormente. Tu pega um condutor, que é um fio, certo? Coloca ele na presença de um campo magnético, ok? Esse condutor, que é o fio, ele vai ser percorrido por uma corrente que vai gerar o que mesmo? Campo magnético, certo? Já falamos isso aqui várias vezes. Condutor percorrido por corrente gera campo magnético. Se esse fio que está sendo percorrido por um campo magnético é colocado dentro de um campo magnético, a gente tem interação de campos e a gente tem a força magnética, certo? Então aí, olha só, aqui é um fio. E se for um emaranhado de fios, pessoal? Nós vimos em aulas anteriores também, pela regra da mão direita, sentido da corrente e do campo. Dependendo do material, o sentido da corrente, a gente sabe que vai surgir campo. Não é isso? A gente viu no fio, a gente viu em espira, bobina chata, solenoide, certo? São condutores de formatos um pouquinho diferentes, né? O fio comprido é comprido, certo? A espira é uma volta só de fio. A bobina chata são algumas voltas de fio que são algumas espiras. A solenoide é uma volta bem maior, né, pessoal, de fio em torno de um núcleo. Percorreu corrente tem o quê? Campo magnético, meu jovem, certo? Agora imagine que tu pega esses materiais que eu falei e joga lá dentro do campo magnético. O que vai acontecer? Ele vai interagir, porque já tem o campo gerado pela corrente que passa no fio. Mas o campo magnético lá dos ímãs, por exemplo,
né? Um motor tem muito isso, quem já abriu um motor já viu, né? Motor de ventilador, por exemplo, que é o mais comum de abrir para ver. Você vai ver que tem emaranhado de fios e tem ímãs. Aqueles ímãs têm campo. Aqueles fios, quando são percorridos por corrente, vai acontecer também, vai criar campo. Então você tem uma interação. Essa interação tem um eixo ali, certo? Tem um eixo naquele motor que vai fazer um movimento mecânico. Então aí a gente entra também com o motor elétrico, né? Ele vai pegar a energia elétrica do sistema para fazer essa interação aqui e vai transformar em movimento mecânico para movimentar alguma coisa. Então a gente tem que os motores, eles são aplicados aí em diversas coisas, tá? E aqui é só para a gente ver, ó, o sentido, né, pessoal? Lembrando, tá, que a nossa força tem sentido perpendicular, beleza, ao campo, e aqui a nossa corrente. Fechou? E aqui é só para você ver o exemplozinho aí. A força magnética, pessoal, que age sobre o fio condutor, percorrido por uma corrente elétrica, quando imerso aí em um campo, né, uma região onde há campo magnético, é usada com grande quantidade de aparelhos, como a gente falou, certo? Olha só, motores, amperímetros, voltímetros e galvanômetros. Então, olha só, pessoal, os próprios aparelhos se utilizam desse tipo de fenômeno para fazer as medidas. Então, se você for ver o galvanômetro, que ele mede corrente baixa, ele também pode medir tensão, o voltímetro, o amperímetro, o ohmímetro. Então, esse tipo aqui de fenômeno também é usado nos aparelhos que fazem essa medida, né? Lembra lá do detector de metais? Também, vamos dizer assim, é uma aplicação, mas ele não é um motor, ele só faz um comparativo, não é isso? Lá a diferença do detector, certo? Que ele não vai gerar nenhum movimento mecânico. A gente só tem lá a corrente que percorre o condutor que vai gerar um campo. E quando esse campo é aproximado de um metal, ele vai sentir um campo diferente, aí ele apita, diferente dos motores, certo? Aqui a gente também tem campos que são formados aqui, que vão servir de comparativos para aquilo que você está medindo e você vai obter um valor. Já o motor, ele vai se utilizar dessa interação de campos para movimentação. Belezinha? Fechado? Aí a gente tem essas aplicações aí, tá? Agora a gente vai falar aqui, pessoal, aplicações dessa prática, nós já viemos falando, certo, nos condutores aí. Uma das primeiras aplicações da força magnética sobre os condutores foi na construção de motores elétricos aí mais rudimentares, certo? Aquele motor raiz, mais antigo, ok? E aqui a gente pode ver, ó, aí a roda de Barlow, ok? Leva o nome dele, né, pessoal, que foi ele que fez essa roda aqui. E a gente pode observar, ó, tá vendo? Essa roda, ela tá aqui no eixo, ok? Aqui tem um ímã. Esse ímã em formato de U vai gerar um campozinho magnético aí, ok? A gente pode ver, olha só, que essa roda, ela vai ter uma rotação, tá? Que a gente pode observar aqui. Essa rotação, ela vai ser devida ao quê? Essa questão da polaridade dos campos, certo? Se tu aproximar o polo sul de um polo sul do outro campo, tu vai ter o quê? Repulsão, tu vai ter movimentação, certo? Que vai repelir o outro e fica nessa brincadeira aí de movimento, tá? Então a gente pode ver, por exemplo, nessa roda aí, a gente tem um disco vertical de cobre, tá bom? Que é um bom condutor, não é? Pode mover-se em torno de um eixo horizontal, como a gente pode ver aqui, ó, bem no centro, que é um eixo O, e sua extremidade inferior. E está em contato aí com o que, pessoal? Com uma cuba contendo mercúrio, tá? Então foi um motor que ele fez aí. Perpendicularmente ao plano do disco, na região entre o centro e aqui, ó, outro ponto que ele coloca, que é o ponto A, que está na base, tá? Estabelecemos o campo magnético de indução. Então, tu tem um campo magnético estabelecido, ou campo magnético ali no material, tu vai ter uma interação de campo, certo? E com isso, tu vai ter o movimento, pessoal, desse motor, ok? É a mesma coisa assim, tu pega um ímã, certo? Tu coloca um ímã em formato de barra, aí tu vem e aproxima outro ímã. Ele pode ser atraído, certo? Ele pode vir aqui ser atraído, mas ele pode ser repelido. E se você ficar fazendo essa brincadeira, vai chegando, vai repelindo, vai chegando, vai repelindo, vai chegando, vai repelindo, você não está movimentando? Você está movimentando um dos ímãs sem tocar.
por causa da repulsão dos polos. Então, o motor, quando você coloca alguma coisa no eixo e você tem essa interação de campo magnético e a força magnética, tu também começa a ter o quê? Um movimento. E os motores, né, eles vão sendo aí classificados conforme eles são construídos, materiais e a eficiência, né, que a gente está relacionado aí com rendimento. Belezinha? Bom, pessoal, continuando. Se você liga aqui os terminais de um gerador ao eixo do disco, ao mercúrio, estabelecemos entre A e O uma corrente elétrica, tá? Lembrando o que o gerador faz? O gerador ele pega qualquer movimento e transforma em energia elétrica. Essa energia elétrica vai acontecer o quê? Vai alimentar o motor, que vai pegar essa energia elétrica e vai transformar em movimento, certo? Então é dessa forma que acontece. Tu liga esse tipo de motor elétrico num gerador, esse motor elétrico aqui ele aproveita, esse gerador no caso, né, aproveita aí o movimento. Aqui a gente tem produção de energia elétrica, esse cara aqui que é o motor vai utilizar essa energia elétrica aí e vai produzir o que? Movimento, porque essa energia elétrica passada para cá vai gerar campo magnético que vai interagir com o campo magnético que está aqui e a gente vai ter o que? O movimento, certo? Aí tu tem o motor. Então aqui o gerador que pega o movimento, né, ou outros tipos aí de energia e transforma em elétrica, e o nosso motorzinho elétrico que aproveita a energia elétrica aí do sistema, no caso aqui desse gerador, e transforma esse movimento. O ventilador lá em casa, né, faz isso muito bem. Ligou na tomada aqui, o bichinho lá já está girando a hélice, certo? Então tem um motorzinho elétrico presente ali. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, devido ao movimento de rotação dessa força em relação ao eixo O, o disco não se opõe a girar continuamente. Então ele sempre vai estar girando, certo? Entendido isso? E aqui, pessoal, isso aqui é mais o arcaico. Lá nos motores elétricos que são mais atuais, olha só essa espirazinha quadrada aqui, que bonitinha, né? Nos motores elétricos atuais, um quadro móvel em torno do eixo, a gente pode ver um eixo estabelecido aí, ó, que é XY, como vocês podem ver, ó, o eixozinho bem aqui. É como se isso aqui tivesse desenhado na folha de caderno mesmo, né? Pra gente tentar visualizar. Então, o que vai acontecer? Tu tem aí o quadro, tá? Ele é móvel, isso aqui é móvel. Belezinha? E é percorrido por uma corrente elétrica. Se tu tem esse quadro aí percorrido por uma corrente elétrica, o que tu vai ter? Campo magnético, não é isso? Aí imagine que esse dispositivozinho aqui, ó, quadradinho, já está submerso no campo, pessoal. O que vai acontecer? Campo com campo. Então ele vai movimentar, certo? Então aqui, ó, esse quadro fica sujeito a um binário, cujo módulo é máximo quando o quadro está paralelo, certo? AB, e nulo quando está perpendicular ao campo. Então a gente tem aqui, ó, certo? Ó, paralelo, que é na mesma direção, e aqui máximo, né? Quando é perpendicular. Então aqui é quando a gente tem maior fluxo de campo atravessando, certo? Esse materialzinho bem aqui, tá bom, pessoal? Bom, aqui é o exemplo de nos motores que a gente trabalha, né, os motores mais atuais aí, utilizam-se inúmeros quadros montados sobre um cilindro, certo? Que é o rotor, tá bom? Tem o motor, né, que é o rotor para rodar, tá? E dotados de ligações elétricas, comutador e escovas, né? Isso aqui é o pessoal que faz curso aí de mecânica, né, de carro, de motores, já tem experiência com isso daí, né? Então, aqui seria a questão do motor elétrico. Então, você tem um dispositivo que ele coloca que são esses quadros aí. Tem vários no motor, eles são aí, olha só, montados sobre um cilindro, tá certo? E dotados de ligações elétricas, né? Se é dotar ligação elétrica, porque tem que percorrer energia ali, tá bom? A utilização desses vários quadros é importante não apenas para intensificar os binários, pela soma de seus efeitos, mas também possibilitar o aproveitamento de cada quadro no melhor instante. Isso é, quando, certo? Este for paralelo a B. Então você coloca vários, né, gente? Porque com
tu tem um valor. Com 2, outro valor. Agora, quando você coloca 3, tu tem um montante maior, certo? Você vai ver aí nos motores, tá? E aqui, pessoal, o que vai acontecer? Deixa eu colocar aqui para vocês aqui. Ao atingir a posição de momento aí de rotação nulo, o sentido da corrente no quadro é invertido pelo comutador, garantindo uma rotação contínua no mesmo sentido. Então aqui, ó, é o funcionamento do motor. A gente pode ver aqui, ó, no primeiro desenho a gente tem a rotação. Lembrando aqui, ó, que a força ela é perpendicular, né, pessoal? Você pode ver aqui, ó, as linhas de campo estão assim. A força é perpendicular, belezinha? Sendo essa força aí perpendicular, a gente tem essa rotação, beleza? E tem o rotor ali, tem o comutador para ficar invertendo isso daí, essa questão da corrente, para a gente continuar na mesma rotação, beleza? Bom, pessoal, outra importante aplicação aí da força magnética sobre os comutadores ocorre aonde? Nos amperímetros. Amperímetro para medir o quê? Amperímetro é para corrente, certo? Analógicos. Nesses aparelhos, o quadro móvel é ligado a um eixo, ao qual adaptam 2 molas e um ponteiro, né? A gente pode ver aqui no desenho que é outra aplicação, belezinha? O eixo, nesse caso aí, é perpendicular, tá? Ao campo, e quando não passa corrente elétrica no quadro, as molas mantêm o ponteiro na graduação de 0 escala. O que aconteceu agora? Passou corrente, aí a gente vai ter que aquele ponteiro ali vai mudar as escalas e vai dar a medida pra gente. Então, se a gente estabelecer a corrente elétrica, tá? No circuito, o binário originado pelas forças aí magnéticas fará o quadro girar e o ponteiro vai se deslocar ao longo da escala e vai parar em algum lugar para dar o valor pra gente, né, pessoal da corrente, tá? As molas são comprimidas de maneira simultânea, né, ao mesmo tempo, reagindo a um binário contrário que equilibra as forças magnéticas. Bom, isso aqui que a gente está conversando é a questão das aplicações, tá? Geralmente, assim, quando a gente vê essa questão das aplicações, é só para nós vermos um pouco como essa questão da força magnética está presente, né? Mas o que a gente tem que lembrar aí como base? Que lá com o nosso motor elétrico, ele vai pegar a eletricidade para converter em movimento mecânico, certo? Então ele é um motor, ele aproveita disso. O gerador não, ele pega o movimento mecânico e converte em energia elétrica. Então você pode ligar um motor num gerador, por exemplo, tá? Nos motores elétricos aí, então, presente em basicamente tudo, né, pessoal, que necessite de movimento, belezinha? Bom, vou colocar um exemplozinho aqui para nós. Nessas condições o ponteiro para na graduação correspondente, que eu estava falando para vocês, ao valor da corrente, que atravessa o amperímetro, interrompendo a corrente, as forças magnéticas deixam de agir sobre o quadro e seu binário aí se anula e as molas fazem o conjunto retornar à posição inicial. Então, para a medida, voltou, beleza? Bom, vou fazer um exemplozinho com vocês. Vamos lá para o quadro para ficar melhor de calcular? Então, pessoal, aqui, olha só o que vai acontecer, beleza? A gente tem aqui, ó, suponha que uma carga elétrica de 4 microcoulomb seja lançada em um campo magnético uniforme. De quantos Tesla ali? 8, beleza? 60 graus, o ângulo formado entre a velocidade e o campo, tá, gente? Não é entre a força magnética e o campo. A força magnética em relação ao campo e a velocidade, lembra que é perpendicular? Então, esse ângulo, quando ele dá na questão, é formado entre a velocidade e o campo, tá? Determine a força magnética que atua sobre a partícula, supondo que a mesma foi lançada com essa velocidade aí de 5.000 metros por segundo. Então, galerinha, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente tem várias opções, certo? E aqui de valores, o que nós temos? Vamos riscar com a nossa canetinha. Bom, de valores aqui, a gente tem, olha só, o 4 microcoulomb, certo? A gente tem aqui, ó, 8 Tesla aqui, belezinha? 60 graus, o ângulo formado, pronto, já tá quase tudo nesse, em exceção do micro, que vale quanto? 10 a menos 6, tá? Vale 10 a menos 6. Então, vamos trazer para cá aqui, ó. Como é que a gente calcula a força magnética? Eu preciso do valor do campo, da velocidade e da carga, e nós temos esses valores, certo? Então, aqui nós vamos substituir. Lembrando que a carga aqui, ó, é 4 microcoulomb, que é 4 vezes 10 a menos 6. O nosso valor de velocidade está aí, ó, 5.000. 8
seno de 60, não é isso? Basta a gente fazer essas multiplicações, tá, pessoal? Aqui foi multiplicado 4 vezes 5, né? Aí vezes o 8 ali, beleza? Que dá o 160. 10 a menos 6 com 10 a terceira, fica menos 3. E ali o nosso seno de 60, belezinha? O que pode ser feito aqui? Dividir o 160 por 2, fica 80, vezes 10 a menos 3, vezes a raiz de 3. Tirou a raiz de 3, multiplicou com 80 e preserva o 10 a menos 3, certo? E notação científica, jovem, como é que fica isso daí? Notação científica, 2 casinhas para a esquerda. Foi para a esquerda, subiu o quê? Negativo. Opa, negativo não, positivo. Vai ficar negativo na resposta, né? Menos 3 mais 2, que fica menos 1. Professora, não tem resposta. Mas vamos lá, pessoal, tem um aproximado. Mas, professora, como é que eu vou saber isso? Raiz de 3, ela é aproximada, tá? Geralmente as raízes, quando vem questões assim, geralmente elas vêm nas questões. Se a gente for olhar aqui, o 10 a menos 1, ele está presente em 4 respostas. Mas, tanto a A quanto a E começa com 0, alguma coisa, certo? Aí a gente vai olhar, a B não serve porque é 10 a menos 3, sobrou a C e a D. 1,37, pessoal, vamos começar do 7. O 7 é mais próximo de 10, sobe 1, em cima do 3 fica 4. Então, 1,4 vezes 10 elevado a menos 1, newton de força. Então, tá aí a força, ou simplesmente 0,14 newton, tá? Então, cuidado com a E, que a E traz o menos 1. Se a E tivesse só 0,14 newton, estaria certa, tá? Mas não tem, então a gente faz essa manipulação, ok? Quando é que seria 1,2? 1,2 seria se no lugar desse 3 aqui fosse 1. Se fosse 1,17, aí beleza, tá? Porque você colocaria o 7 mais próximo do 10, em cima do número anterior soma 1, aí ficaria 1 mais 1, 2, beleza? Mas, but, não é, tá, pessoal? Então, a gente fica com a letra D, beleza? D de Daisy. E aqui, pessoal, vamos para mais uma questão. Lavar a folhinha foi-se ao vento e vamos para a questão number 2. Imagine, né? Vamos imaginar que, opa, voltou a folha, não vai para o vento, folha, olha lá, foi embora. Pronto. Imagine que 0,12 newton seja a força que atua sobre uma carga elétrica com carga de 6 microcoulomb e lançada em uma região de campo magnético igual a 5 Tesla, jovem. Determine a velocidade dessa carga, supondo que o ângulo formado entre a velocidade e o campo seja de 30 graus. Lembrando, se fosse, ó, deixa eu voltar a folha do vento aqui de novo. Pronto. Pessoal, se fosse pedir aqui a direção da força, aí tu colocaria quanto? Ela é perpendicular em relação à velocidade ao campo. Belezinha? E a sua regra se daria o quê? Pela mão direita, a regra do tapa. Aí para isso teria que ter um desenho para você poder analisar. Belezinha? Tchau, folha de novo. Agora, pessoal, a gente quer a velocidade. Nós vamos utilizar a mesma relação que nós utilizamos na questão anterior. A única mudança é que eu tenho a força, eu tenho a carga, eu tenho o campo. Eu tenho a direção entre essa carga com esse campo que é 30. Eu só quero o quê? Eu quero a velocidade com que ela foi lançada nesse campo magnético. Vamos lá então, ó. Então, pessoal, a equação que nós vimos anteriormente, que a força, ela é igual aí, ó. Ela é igual ao que? A força, quem lembra? Carga, campo, velocidade. Ou BVQ, campo, carga, velocidade, certo? Então, olha só, vamos lá. Tá aí a nossa equaçãozinha, tá bom? Você pode fazer de duas maneiras. Ou você substitui os dados aqui direto, ou tá vendo a tua velocidade? A carga, o campo, o seno de θ passa dividindo, se você quiser. Ah não, professora, eu gosto de substituir de uma vez, depois eu mexo só os números. Pode ser também. Então vamos lá. Aqui, ó, deixa eu botar aqui rapidinho, anteriormente, a força é 0,12, tá em newton, beleza, dá para substituir. O campo é 5 Tesla, dá para substituir. Opa, a carga é 6 microcoulombs.
O micro vale 10 a menos 6. Então, cuidado, você vai colocar aqui 10 a menos 6. Vamos lá? Olha ali, fechou, né? 0,12 de força, 6 vezes 10 a menos 6 de carga, a velocidade que você está procurando, certo? E 5 vezes o seno de 30. Agora sim, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Ó, eu vou manter a velocidade e vou passar a carga, o campo e o seno dividindo. Só passei os números, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó, 0,12 dividido para 6 vezes 5 vezes meio, certo? Então, o que vai acontecer aqui, ó? 6 vezes 5, 30. Vezes meio é metade, não é isso? 15. 15 vezes 10 a menos 6. Divide o 0,12 pelo 15 e troca o sinal do 10 a menos 6, que nós já fizemos, né, em aulas anteriores, por que troca esse sinal. Tem resposta assim? Vamos procurar. Não tem, né, pessoal? Resposta sim. Você pode observar o quê? Professor, e agora? O que eu faço? Vamos observar aqui. Olhando as alternativas, pessoal, o que não tem nas alternativas que tem na resposta? Base de 10 e expoente, certo? Então, se na tua resposta não tem, você tem que se livrar, certo? Aqui, olha só, do cálculo. 10 elevado a sexta. Por que 10 elevado a sexta? Porque estava aqui no denominador. Então, eu vou ter que andar o quê? 6 casas. Se tu andar até o 8, tu já tira quantas? 3. Sobra quantas? 3. Se tu andar mais 3, é a mesma coisa que multiplicar por 1000. Então, 8 vezes 1000 dá 8.000. Pronto, 6 casas. Tem resposta? Agora sim tem resposta. Que letra fica de resposta? Letra C de certo. Fechado? Belezinha? Então, essas de cálculo aí são bem bacaninhas, né, pessoal? Tá? Então, o gabarito, quando você for fazer, olha bem pro gabarito para ver se tem resposta com base, se tá em notação científica, se não tá. Se não tem base, você vai lá e tira, tá certo, do seu número. Belezinha? Ok, pessoal? Entendido isso? Tá? Então, a aplicação que a gente fez ali da fórmula é basicamente a mesma, tá? Então, você tem que olhar bem para o seu gabarito de resposta, cuidado na aproximação dos números, belezinha? Bom, vamos aqui para mais uma, beleza? Olha só, mais um exemplozinho aqui para fazer. E aqui, jovens, a gente tem o seguinte. Uma carga elétrica submetida a um campo magnético sofre uma ação de uma força magnética? Ó, uma carga elétrica submetida a um campo magnético sofre sempre, ó a palavra sempre, sofre, gente, sempre a ação de uma força magnética. Aí tu vai lembrar da aula. Mas a professora falou que uma carga com velocidade dentro do campo magnético fica sujeita a uma força magnética. Por quê, pessoal? Porque para eu ter essa interação, a carga ela tem que estar com uma velocidade. Se ela está com uma velocidade, o que vai acontecer? Ela está aqui, ó, com a velocidade, significa que tem a corrente elétrica passando naquela carga ali, certo? A gente tem a questão da corrente, que vai gerar o quê? Campo magnético. Para isso, tu tem que ter um movimento. Então, se tu coloca só a carga em repouso, certo? É por isso que a gente fala, ela sempre vai estar com uma velocidade, tá? Então aqui cuidado com sempre, porque se a velocidade for zero, tu for multiplicar com o campo e você for multiplicar com o valor da carga, vai dar força nula. Então não é sempre, certo? É só quando ela está com uma certa velocidade dentro desse campo, tá bom? Então aqui 2. Uma carga elétrica submetida a um campo magnético sofre sempre a ação de uma força elétrica. Aqui, pessoal, agora sim eu estou falando da força elétrica, certo? E aqui, olha só, a força magnética que atua sobre uma carga elétrica em movimento, olha só, em movimento dentro de um campo magnético é sempre perpendicular à velocidade da carga. Então essa está corretíssima, eu vou até colocar aqui, ó. A afirmação está incorreta, né, pelo fato de que nem sempre essa carga elétrica vai ter uma velocidade, então a força ela pode ser nula, belezinha? E para que a carga elétrica seja lançada paralelamente às linhas de campo, também vai ser nula, lembra da fórmula, pessoal, seno de θ, se for 0 a 180, também. Então, se tem duas condições
que a força é nula? Então não é sempre, é por isso que está errada. O que eu falei para vocês algumas vezes? Cuidado com esse sempre, certo? Ou nunca, sempre vai ocorrer, vai acontecer sempre isso daí. Então cuidado com essas afirmações, tá? Beleza? Na 2, como nós vimos, está correta. Não é isso? Pois as cargas elétricas lançadas em campo magnético sempre sofrem a ação da força elétrica, porque tu tem a própria carga, lembra lá que a gente estava em eletrostática? A própria carga, ela gera um campo elétrico, certo, pessoal, em sua volta. Então a gente tem a questão da força elétrica envolvida, tá? E lembrando que a 3 também vai estar incorreta aqui. Vai estar correta, certo? Pois a força magnética é sempre perpendicular à velocidade ao campo, né? E nós já falamos isso algumas vezes, belezinha? Então está correta a alternativa 2 e a alternativa 3. Eu já coloquei a resposta aqui, letra D, certo? Então, certinha a letra D aí. Belezinha, pessoal? Fechou? Bom, e a gente tem mais um exemplozinho aqui para fechar e eu vou ler com vocês. Um elétron num tubo de raios catódicos está se movendo paralelamente ao eixo do tubo com velocidade de 107 metros por segundo. Aplicando-se um campo magnético, um campo de indução magnética de 2 Tesla, paralelo ao eixo do tubo, tá certo? Ou seja, na mesma direção, a força magnética que vai atuar é... Pessoal, vou lá no quadro para vocês verem a explicação, tá bom? Vamos lá? Só para dar uma ampliada aí na nossa resposta. Vamos lá, pessoal. Força magnética é o quê? Professora, força magnética é o valor da carga, é o valor, vamos lembrar, do campo, certo? É o valor da velocidade e do seno do ângulo, ok? Você já lembrou disso? Lembrou. Para minha força ela não ser nula, quais são as condições que eu tenho? A gente viu na questão anterior. Certo? Vem aqui comigo rapidinho. Aí a gente viu na questão anterior quais são as condições. A velocidade não pode ser nula, né, gente? Estou falando de força magnética. A carga ela tem que estar com uma certa velocidade se movendo em relação a esse campo. Falou aqui, então essa primeira condição está satisfeita. Qual é a segunda condição, pessoal? Se eu tenho um movimento paralelo em relação, o ângulo, que é a direção, que é a orientação, vai ser quanto? Pode ser 0 se for no mesmo sentido e pode ser 180 se for no sentido oposto. Se você lembrar, como eu falei anteriormente, que a força é a carga, campo é o QVB, certo? QVB seno de θ. E se esse seno vai zerar, o que vai acontecer com a força? Nula. Então a gente tem esses casos que a força é nula, certo? Então vamos lá que eu vou colocar essa explicação que eu falei ali no quadro, tá? Então aqui, pessoal, ó, se a direção de deslocamento aí da carga elétrica for paralela à direção do vetor indução magnético, o ângulo será tal que seno de θ igual a 0, pois o que vai acontecer, pessoal? Ali a gente vai ter que θ é igual a 0 ou 180, como eu falei para vocês, certo? Então a força magnética aí vai ser o quê? Nula, não vai precisar nem para você precisar calcular isso daí, olha só, tá aí, certo? Então quebrou uma das condições, tá? Ou seja, a carga ela vai ter sempre um valor de carga. Se a velocidade for nula, certo? Se a velocidade for nula aí, e aqui deixa eu colocar, pronto, zerinho, fechado? E aqui a gente fica aí com a nossa letra B, ou seja... Quais são as condições que quebram, pessoal? Bora lá, vem aqui comigo. Quais são as condições que a força pode ser nula? Vamos lembrar? Olha só. Velocidade, partícula em repouso. Ela está em repouso, ela não tem velocidade? Vai zerar, certo? Olha a nossa formulazinha aqui, certo? Ela vai ser zerada bem aqui, belezinha? Ah, mas ela está com velocidade, professor, então a gente tem que olhar a direção. O eixo foi colocado, né? O campo ele foi colocado paralelamente ao eixo. Se é direção paralela, o que vai acontecer? Força é nula também, porque ou você tem 0 quando está no mesmo sentido, ou você tem 180 quando está no sentido oposto. Então o fluxo de campo que vai passar ali, certo? Ele não vai passar, né? Ele vai passar, mas não vai ser aproveitado para ter essa interação. Por quê? Porque a força é perpendicular, certo? Então não vai ter essa interação aí. Belezinha, pessoal? Então 0, que é o seno de 0, belezinha? E 0, que é o seno aí de 180, então vai zerar, ok? A nossa força. Então esses são os casos, tá? Fora isso tem como a gente calcular. Fechadinho, pessoal? Beleza? E depois eu volto com vocês. Tchau, tchau.